Olá, vamos para esse vídeo extremamente importante que é o seguinte: por que você precisa investir para a sua aposentadoria? Vamos pensar em termos de futuro em 4 passos importantes para você refletir aí e tomar algumas atitudes, algumas decisões, melhorando o que você já tem. Mas antes disso, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro e especialista em finanças, para aqueles que não me conhecem ainda. Eu convido então a você que não se inscreveu a se inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e me siga também lá no Instagram, veja os links importantes que eu deixo lá na bio para você pesquisar e saber um pouco mais. E no mais é isso aí, tá bom? Vamos lá então. Por que é importante investir para a aposentadoria? Bom, como introdução, entenda que a aposentadoria não é aquele conceito antigo de 50 anos atrás, que a pessoa parava de trabalhar e se assumia como velho, como inútil, como aquela coisa assim de a vida acabou. Né? A aposentadoria hoje no mundo é diferente e eu vou falar alguns dados estatísticos de pesquisas aqui que mostram isso, que mostra o sentimento das pessoas. Então isso exige um trabalho antecipado de planejar isso, de ter uma visão financeiramente apropriada para viver a vida em todos os tempos, principalmente nessa fase, que é para ser a fase de aproveitamento da vida, da experiência, daquele prêmio por ter já contribuído para muitas pessoas, enfim. Então esse é o objetivo. Então, até 50 anos atrás, a ideia era um pouco diferente. A ideia era trabalhar numa empresa, num emprego, e depois de um tempo, né, você teria, depois de contribuir para a Previdência, você ter então uma contribuição do INSS que fosse cobrir então os seus gastos, a sua vida, e você viver de forma tranquila. Bom, isso mudou completamente, hoje não é mais assim. Tá? O benefício ele não atende às necessidades que atendiam há 50 anos atrás, pelo menos em grande parte, não atendem mais. Segundo, a estimativa de vida das pessoas era completamente diferente do que é hoje, eu vou dar alguns dados em seguida. Então, esse conceito, por incrível que pareça, ainda ele está, suponho, né, na mente de muitas pessoas, porque não existe um movimento de trabalhar, então se prepararem individualmente para que não sejam dependentes desse sistema. Se ficarem acreditando que essa é a forma, vai ser uma grande decepção quando chegar no futuro. Tá? Bom, mas tem solução, isso é importante, tem solução e em qualquer idade, tá? E claro que quanto mais cedo, melhor, mas independente disso, qualquer idade é a idade de começar. Alguns dados estatísticos, então, são o seguinte, tá? O Banco Central tem uma pesquisa que diz que 59% das pessoas não se preparam, tá, para então ter um plano de resguardo financeiro no futuro, de ter a sua previdência, de ter um dinheiro que vai ser usado para as suas necessidades, complementando aquilo que a previdência oficial esteja deixando para aqueles que contribuíram. Tá? Então esse é um ponto. Não se prepararam. E apenas 7% das pessoas têm uma parte dos seus ganhos guardados. Tá? Guardado. Então isso é muito pequeno, né, ainda. Então o que acontece? A expectativa de vida em 1940... Tá? Parece um tempo muito longe para muitas pessoas. Quem é jovem acha que 1940 nem existiu, talvez. Mas em 1940, a expectativa de vida das pessoas era 45 anos. 45 anos, a vida acabou. Só que com o avanço da medicina, com a forma como os cuidados e uma certa consciência maior quanto à saúde, foram melhorando isso. E já na década de 80, ou seja, o ano de 1980, há 40 anos atrás, arredondando, a expectativa de vida era de 63 anos. Tá? Atualmente, estamos em 2021, a expectativa é de 76 anos. Então, está aumentando. Isso é a média, né? Porque tem muita gente que passa disso e vai longe, felizmente, pelo avanço da medicina, pela situação que nós temos, então, digamos, de melhorias em todos os aspectos. Outro dado estatístico é que 72% das pessoas com mais de 65 anos não se sentem velhos. Tá? 72%. Nessa pesquisa mesmo. E que 67% se sentem saudáveis, ou seja, existe um movimento, uma expectativa de viver bem, de qualidade de vida. Então, temos aí a longevidade aumentando, ou seja, mais idade,
a natalidade diminuindo e, enfim, então está aí toda uma série de informações para refletirmos, para entender, precisamos entender esse momento que existe diferente do que foi no passado. Consequência disto, né? A consequência é o seguinte, existe então necessidade de garantia de qualidade de vida lá no futuro e ter mais tempo para uma vida mais plena, e para isso você precisa então se preparar. Outro dado importante era que há 30 anos, por exemplo, só pegando o dado, ainda essa pesquisa sobre como é que era a história da Previdência, comparando com o momento atual. Há 30 anos, o teto do salário mínimo era de até, numa aposentadoria, até 10 salários. Isso equivale hoje a 11 mil reais. Então, 10 salários mínimos a 11 mil reais, que seria uma renda razoável aqui no Brasil, no momento atual, para se ter uma qualidade de vida melhor, maior, né? Bom, e atualmente o teto, tá, é 6.433, o teto verdadeiro, agora, se a gente olhar esse ano 2021, que equivale a 5,8 salários, ou seja, de uma situação de ter 10 salários em média para quase a metade. Então, isso mostra que essa parte que se perdeu no caminho por desvalorização das correções em termos das pensões, ela precisa ser complementada e vai ser cada vez mais agravante isso aí, tá? Tudo isso para chamar a atenção da importância de investimento para o momento futuro. O que fazer então? Tá? Bom, primeiro alguns aspectos para pensar, ou seja, esse que nós estamos falando aqui, que é a importância de pensar o futuro, por conta desses aspectos que, na verdade, andam contra uma qualidade de vida que se espera. Como investir, então? Precisa saber como investir, precisamos aprender. Você hoje, se não entrou nesse caminho, precisa começar a buscar informações. Qual a quantia necessária que você precisa? Precisa definir esse número. Cuidar o custo de vida, ou seja, ter o controle dos seus gastos. Ter uma carteira de investimento. O que é uma carteira de investimento? Bom, é avaliar então, por exemplo, o que é uma previdência privada, tá? Em termos de títulos, planos e trabalho e tributos, tá? Que compõem isso. Buscar então uma carteira de investimento sabendo a diferença entre o que é renda fixa e o que é renda variável. Tá? Outro aspecto é que ativos financeiros podem compor uma carteira de investimento adequada a você. Então, esses são os aspectos a fazer do ponto de vista assim de agora, depois que você se convenceu, precisa buscar essa informação. Em termos mais práticos, então, um outro dado é calcular esse valor que você precisa. Para fazer isso, existem vários caminhos. Um deles bem simples, você pode olhar, por exemplo, no site do Banco Central, que é a calculadora do cidadão. Tá? Você entra lá, tá? Pode pegar isso na internet facilmente, e você entra lá e coloca então as condições, ali, os dados, num quadradinho que tem lá, e você vai apurar então, considerando, ele é autoexplicativo, considerando o valor que você deseja. E para ilustrar isso aqui, vamos imaginar um número que eu fiz a conta aqui. Se você precisa de 700 mil, por exemplo, se você quer ter um valor de 700 mil, você tem 30 anos de idade, e vamos imaginar que você coloca uma taxa de 1% ao mês, então 30 anos de idade, você pretende se aposentar aos 60 anos de idade, tem 30 anos aí na frente. 30 anos são 360 meses. Então, a uma taxa de 1% ao mês, 360 meses, o valor que você precisa guardar, se começar nessas condições, é R$200 por mês. Se você tem, por exemplo, 40 anos e continua a 60 anos para se aposentar, você precisa, então, de R$700 por mês. Mas se você tem 50 e vai se aposentar aos 60 anos, você tem 10 anos, que significa, então, 120 meses. A mesma conta, tudo isso seguindo, você precisaria mais, R$3.000. Essa é a diferença. Quanto mais tempo demora, mais você precisa guardar, ou seja, o custo do tempo correndo contra você. Então você precisa ter um valor maior para chegar nesse mesmo 700. E você tem a ajuda menor dos juros compostos. O que é os juros compostos? Imagina o seguinte, nessa conta que a gente está fazendo, se você começar cedo, você precisa, para ter 700 mil, guardar 87% desse valor total vai ser juros. E a diferença, 13% é o capital colocado, ou seja, você precisa botar 72 mil.
Se você demorar, for a última faixa, você precisa então de 360 mil de dinheiro para colocar lá em 10 anos e vai ter só 340 mil de juros ajudando você. Então esse é o efeito dos juros compostos no tempo. Conclusão então, o objetivo é, entenda esse processo, reflita sobre essa situação que eu estou expondo aqui. Depois pense, avalie e por fim, antes, se ainda você não começou, comece a fazer já, independente do tempo que você esteja, a idade que você tenha e do tempo que você queira chegar nesse montante que você encontrou como necessidade. Bom, outro aspecto importante é o seguinte, não mexa nesse valor que é para esse objetivo. Você vai fazer esses depósitos até chegar o momento de que chegou o aniversário dele, tá? Para você não perder o hábito de ter isso como uma forma de multiplicação e aproveitar o efeito dos juros compostos, tá? Para outros objetivos você vai fazer outras reservas, ok? Bom, então era esse o vídeo, tá? Eu espero que ele tenha sido assim claro para você que esteja planejando ou pensando nas suas finanças, não só no presente, mas também no futuro. E, no mais, eu desejo, então, sucesso e prosperidade sempre, tá bom? Ok, até o próximo vídeo, sucesso e até lá!